Estou gravando esse vídeo então para a gente dar uma relembrada nas coisas que a gente estudou na aula passada. Também para retomar então alguns conceitos, como o conceito de sedentarização, o conceito de nomadismo, rever então o exercício que a gente havia feito em sala de aula e também quero passar umas instruções aí sobre como a gente vai proceder nessa semana, tá? Nós tínhamos estudado então nos primeiros encontros que a gente fez desenvolvimento da agricultura, domesticação de animais, né? A gente vê essa importância da domesticação de animais ao mesmo tempo que acontece o domínio da agricultura, então, formação das primeiras vilas, os sistemas patriarcais, né? Lembrando do conceito de patriarcalismo, que esses agrupamentos eles eram administrados, então existia uma relação de poder dentro desses agrupamentos, essas aglomerações humanas. Então, quando elas começam a se formar nas primeiras vilas, elas passam a ser administradas por um conceito de poder patriarcal. Esse poder patriarcal é simples. Aquele mais velho do grupo, aquele ancião do grupo, aquele com mais experiência, ou daqui a pouco é o pai, é o avô de muitos dentro daquele grupo, ele acaba tendo esse poder e aplica esse domínio sobre as outras famílias do grupo, né? Então, lembrando que a gente também tinha visto alguma coisa sobre o sistema de clãs, né? Um clã se trata de uma família, né? E dentro de um sistema patriarcal de poder, eu diria que são vários clãs. Eu lembro que na aula eu havia citado até o exemplo dos vikings. Para quem assiste aí o seriado, acompanha o seriado, né? A gente sabe que os vikings então são formados por diversos clãs, ou seja, várias famílias fazem parte do agrupamento e que uma das famílias predomina sobre as outras, ou seja, o patriarca de uma família mais poderosa que conquistou esse poder dentro do grupo, entre os outros clãs, acaba dominando, e o patriarca de cada família, de cada clã, né, de cada agrupamento, ele acaba formando um conselho, e esse conselho auxilia na administração, né? Lembrando que o patriarca, esse no caso, vamos pegar o exemplo lá do Ragnar, né? Ragnar Lothbrok, então ele acaba dominando, a sua família assume esse poder, e enquanto ele ainda era vivo, existiam outros, né? O irmão dele, né? O próprio Rolo, outros patriarcas lá, que o próprio Flock, no caso, né? Que também tinha a sua família, mas que acabava formando uma espécie de conselho, se eles determinavam muita coisa, se iam entrar em guerra, se não iam, se eles iam invadir algum território na Normandia, Saxônia, sei lá, qualquer lugar. Coisas importantes eram decididas dentro disso. Lembrando que não acontecia eleição dentro desses clãs, né? A família acabava conquistando, né? Esse patriarca conquistava. Lá, muito antes dos vikings, então, muito antes desse exemplo que eu estou citando, esse era um formato, então, né? Os agrupamentos eram dominados, então, por esse poder patriarcal. A gente viu isso. Lembrando também que eu havia feito um exercício, então, o número 3 da página 33. Esse exercício falava sobre a passagem da vida nômade para a vida sedentária e que essa transformação havia trazido algumas vantagens para os agrupamentos, mas também tinha causado alguns problemas, então, dentro desses agrupamentos. Eu havia pedido para que vocês mencionassem os aspectos positivos e os negativos do sedentarismo para esses agrupamentos, para essas populações. Lembrando que quando a gente fala de aglomerações, eu gosto de ressaltar sempre
da importância dos rios dentro dessa formação, né? Então a gente tem agrupamentos que se formam no Egito, por exemplo, às margens do Nilo. A gente tem, ao mesmo tempo que esses agrupamentos estão se formando ali no norte da África, no Egito, a gente tem agrupamentos na China, com as margens do Amarelo, as margens do Azul, né, são os dois principais rios da China. Eu tenho formações, por exemplo, na Europa, o rio Reno, o rio Sena, eu tenho o rio Tamisa na Inglaterra, eu tenho o rio Indo na Índia, eu tenho o Amazonas aqui na América, entre outros. Na América do Norte temos o Mississippi, temos uma grande quantidade de rios aí que formam, então, né? A gente tem um exemplo dos astecas, por exemplo, né, que não usam um rio, a formação deles está à margem de um lago, né? A própria cidade de Tenochtitlan acaba sendo construída, né, em cima desse lago. A gente vai trabalhar com isso mais adiante. Mas lembrando que a questão da água, né, é muito importante, tá, para essa formação. A água remete então à agricultura. A agricultura remete à produção de alimento, sedentarização do homem. O homem acaba se fixando então às margens desses ambientes por conta de uma melhor condição de vida, melhorar trazer um conceito de conforto. Não queria citar o termo conforto porque ele não existe nesse tempo, mas de certa forma o homem, mesmo não sabendo exatamente o termo conforto, ele acaba buscando por uma condição melhor. Eu acho que o termo mais adequado seria condições melhores de vida, né? Evitar a exposição no mato, cavernas, os riscos contra animais ferozes, outros agrupamentos também, né? Mas no exercício 1 eu citava então sobre esses benefícios da sedentarização e os malefícios. Então, dois termos: benefícios, coisas benéficas, as coisas boas que o sedentarismo trouxe para o homem, e os malefícios, né? Então, toda essa transformação, toda essa mudança, e eu falava sobre o termo revolução na aula com vocês. O termo revolução nem sempre está ligado com guerra, né? Então a gente sabe que existem, né, no caso, algumas guerras que levam o termo de revolução. Mas eu não diria que a guerra em si é uma revolução. A guerra se trata de uma ferramenta dentro de um processo revolucionário. Tá? Então eu vou pegar o exemplo da Revolução Industrial. Para que acontecesse a Revolução Industrial, a gente vai trabalhar isso no segundo ano do ensino médio, aconteceram alguns conflitos antes da Revolução Industrial. Eu tenho a Revolução Gloriosa, eu tenho a Revolução Puritana. Essas estão ligadas mais com conflitos mesmo. Revoluções por quê? Porque causaram grandes mudanças dentro da Inglaterra, causaram mudanças políticas, né, direitos para o povo, entre outras coisas. Não vem ao caso agora, é um exemplo. Tá? Mas a Revolução Industrial em si não é uma guerra. A Revolução Industrial é uma grande transformação na vida do ser humano. Né? As condições do homem se transformam. O homem sai do campo e passa a viver nas cidades maiores, cidade de Londres, né? Outras regiões da Inglaterra como exemplo. Falando então de revolução, vamos voltar lá para os princípios, tá? Esse foi só um exemplo. Voltando lá para os princípios, quando eu falo de revolução, eu vou falar do termo revolução agrícola. A revolução agrícola, ela é um termo que vem para marcar exatamente, vamos prestar atenção, a revolução agrícola é um marco na história do homem. Esse marco, ele determina quando o homem deixa de ser nômade, deixa de caminhar e vagar, né, em pequenos agrupamentos pela África, seja lá pelo Oriente, lá pela China. Esses pequenos agrupamentos, eles acabam abandonando essas práticas, passando então o cultivo de alimentos, domínio de grãos silvestres e domesticação de animais.
eu havia citado que, aliás, isso é o resultado do termo sedentarismo. E quando eu falei em sedentarismo na aula, eu havia comentado que sedentarismo não é só o fato do homem ter deixado esse costume de vagar e morar numa casa. Se eu questionar isso numa avaliação, eu não vou aceitar a resposta que determine o conceito de sedentarismo. E provavelmente essa não é uma questão objetiva, ela provavelmente deve ser descritiva nas minhas avaliações. Então, o termo sedentarismo, não vou aceitar a resposta sedentarismo é quando o homem deixou de vagar e passou a morar em um local fixo. Não. Esse não define exatamente o conceito de sedentarismo. Sedentarismo está ligado, né, com outras coisas, né, com mudanças, então, dentro desses costumes do homem. Além, lógico, de se fixar e morar. Porque geralmente já aconteceu de eu questionar numa avaliação, determine o conceito de sedentarismo e o conceito de nomadismo. Aí o indivíduo vem lá na prova e coloca: sedentarismo é quando o homem passa a morar numa casa. E nomadismo é quando o homem não morava numa casa. Isso aí não tem lógica para mim, né? Vamos se ligar. Sedentarismo está ligado com domesticação de animais, domínio da agricultura. O homem abandona alguns costumes. O homem passa a criar sistemas de defesa dos seus agrupamentos. Começa a criar fortes, fortalezas. A gente vai ver isso num documentário sobre o Egito. A gente vai ver que o homem começa a criar muralhas para se proteger do quê? Não só dos animais, mas de outros agrupamentos. Lembra que não é um grupo de pessoas, são vários grupos se formando, quase que ao mesmo tempo. Isso eu estou falando por cerca de 12 mil anos atrás, quando o homem faz esse domínio da agricultura. E aí ele passa a se fixar. Tá? Isso é importantíssimo, porque a partir desse momento, quando a gente entrar na formação de todas as civilizações, eu vou começar lá com o Egito, Mesopotâmia, entre outros, hebreus, fenícios, isso vai ser gregos, romanos. E esse termo, essa lógica tem que estar bem clara na mente de vocês. Tá? Basicamente, isso é a base para a gente entender formação de civilização. Entender conceitos como sedentarismo e nomadismo. Tá? Outra coisa, então, na questão que eu havia passado para vocês, tá? Deixa eu só confirmar. É a questão número, eu quero que vocês confirmem também se essa questão está feita. Então, olhem, prestem bem atenção. A questão dizia: a passagem da vida nômade para a sedentária trouxe vantagens, mas também causou diversos problemas para os primeiros grupos humanos. Mencione aspectos positivos e negativos do sedentarismo. Tá? Então, aspectos positivos, a gente tem ali, então, o domínio desses grãos, cultivo de alimentos, verduras, legumes, entre outros alimentos. A gente também tem o controle do estoque. Tá? O homem passa a controlar o seu estoque de alimentos. Tá? Então, só estou reforçando porque isso a gente já tratou na aula. Tá? Então, quero entender, ver se a resposta de vocês contém essas informações. Né? Então, domínio dos grãos, né? Dos grãos silvestres, cultivo de verduras e legumes, controle de estoque. Tá? O homem passa a guardar, coisa que não era comum durante o nomadismo, o homem não guardava alimento. Lembra que eu sempre cito o homem, ele vagava pela selva, pela mata, floresta do Congo, na África, um exemplo, e ali ele ia catando e coletando grãos silvestres, nozes, raízes, frutas, folhas. O homem se alimentava muito pouco de carne por causa da questão da carne crua ainda, tá? Então são coisas assim, são coisas que vão surgindo. O homem passa a dominar o fogo e automaticamente ele passa a cozinhar os alimentos, a assar. E isso começa a fazer bem para o organismo dele, e isso muda os hábitos do homem também. Mas eu não estou entrando nessa questão do fogo ainda, tá? Ainda dos benefícios. Eu tenho também o aprimoramento das técnicas agrícolas e a produção de instrumentos e utensílios para serem usados nessa produção de alimentos, né? Como o arado. Eu devo ter algumas coisas e tem uma questão mais adiante, vocês vão poder responder isso.
Ah, além, então, das mudanças nos hábitos dos grupos, tá? Essa mudança aí vem para beneficiar o homem, né? Tá? Então, a partir desse momento, a gente começa a coisa que era pequenininha assim começa a ir aumentando e vai formando, então, um, um vilarejo maior, né? De um pequeno grupo, forma uma aglomeração maior, a abundância de alimentos vai contribuindo para que esse grupo cresça, o desenvolvimento da proteção, da defesa, sistemas de defesa, vai garantindo o aumento dessas aglomerações, formando vilas maiores, formando até pequenas cidades, até que a gente vai entrar dentro do assunto Egito e vamos nos deparar com cidades como Mênfis, por exemplo, né? Problemas, então, vamos aos malefícios. Malefícios, então, do processo de sedentarização. Ou seja, quando o homem abandona sua vida nômade e passa a se fixar e cultivar alimentos, produzir, domesticar animais, estocar alimentos, produção de instrumentos e utensílios, quando ele passa a fazer isso, as pequenas aglomerações elas vêm aumentando de acordo com essas produções. Alimento em abundância, né? Mais saúde, mais expectativa de vida. A expectativa de vida aumenta. O homem que vivia cerca de 30, 40 e 50 anos, essa média entre 40 anos lá no nomadismo, agora, por conta do sedentarismo e de um conforto maior dentro do seu agrupamento, o homem passa a expectativa de vida dele aumenta e isso vai contribuir então para que a população automaticamente aumente também, né? Já que uma população bem alimentada vai gerar filhos e filhos geram mais filhos e filhos e a coisa vai se expandindo. Só que tem um detalhe agora. Com esse crescimento da população surgem alguns problemas, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Em regiões mais áridas, por exemplo, a população precisava do quê? Precisava construir reservatórios para o abastecimento, garantir o abastecimento de água nos períodos de seca. Então nós estamos falando do Egito, e o Egito a gente sabe está bem ao norte da África, e do norte da África e ao sul da África, no meio deles tem uma faixa chamada África Subsaariana. Então a gente tem ali um grande deserto, né, do Saara. E, logicamente, que quando a gente fala em deserto, a gente fala em temperaturas altas, pouca água e condições não muito agradáveis para formar populações, né? Para garantir esses problemas de seca, garantir a produção de alimentos, porque para produzir alimento você precisa de água, o homem passa a construir reservatórios, tá? E, logicamente, esse é um dos primeiros problemas que o homem enfrenta, né? Como construir esses reservatórios, como garantir esse abastecimento de água em longos períodos, tá? Já agrupamentos instalados próximos a rios precisavam erguer diques, né? Diques, então, um dique é uma proteção contra enchentes, né? É uma barreira para que a água em períodos de cheias, por exemplo, do rio, e o rio Nilo tem o chamado período das cheias, tá? Ele acaba prejudicando aqueles que moravam próximos, né, do rio. E também para que não se perdesse as lavouras que eram plantadas às margens do Nilo, tá? Era uma espécie de controle das cheias do rio. Outro problema que o homem precisou desenvolver para sanar as suas dificuldades ali, né? Trazer soluções para as suas dificuldades, foi abrir canais de irrigação. E com isso ele não precisava necessariamente plantar à margem do Nilo, né? Ele poderia trazer a lavoura um pouco mais para longe da margem, fugindo então dessa cheia, e da margem então ele abrir alguns canais que levavam a água do rio até as grandes hortas, né? As grandes faixas de plantação de grãos. Tá? Sobre a domesticação de animais, a gente tem ainda também o caso das cabras, ovelhas, galinhas, porcos, cavalos, bois,
Cada animal teve as suas utilidades, lembrando que nem todos também são das mesmas regiões, né? A gente sabe que não havia cavalos na América, esses cavalos foram trazidos, né? Aqui o homem acabou fazendo uso de outros animais, inclusive a lhama, né? A lhama, a alpaca, são animais aqui dos Andes, tá? Contribuíram muito até como transporte. Tá? A gente tem alguma coisa como galinhas também, galinha não é da América, né? Lembrando que quando na carta de Pero Vaz de Caminha, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, os índios americanos nem conheciam galinha. Eles até estranharam a galinha, né? Mas a galinha estava lá, né? No Mediterrâneo já tinha galinha, tá? E inclusive usado até para alimentação também, tá? As cabras e ovelhas é mais do Oriente Médio, né? Então o homem sempre fez muito uso das cabras e das ovelhas. Existia até a profissão de pastor, né? O pastor de ovelhas, aquele que, né? Essa tá bem no princípio do mundo. Quem conhece um pouco da Bíblia, como um documento histórico, a gente entende que tá desde a época de Adão o trabalho do pastoril, né? O pastoril. Então ele é um trabalho muito antigo, tá? Lembrando que esses animais então forneciam transporte, eram fonte de leite, lã, esterco, né? O homem acaba descobrindo mais tarde, dentro das técnicas agrícolas, que o esterco se tratava de um adubo natural muito importante, né? E aonde tinha esterco, os grãos e as saladas, as verduras, elas eram produzidas com maior qualidade, né? Basicamente, então, a nossa revisão sobre a Revolução Agrícola é essa. Lembrando que Revolução Agrícola, então, grande transformação para o homem, né? Então, muda-se a vida das populações, mudam-se os hábitos e os costumes dos agrupamentos por conta dessa prática. Tá? Por isso a gente vai trabalhar com o termo revolução na agricultura, ou revolução agrícola. Tá? Eu vou gravar um outro vídeo agora ainda sobre o assunto que eu vou cobrar de vocês para os exercícios.